Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debate Farol, aqui na sequência do nosso Farol de Limeira, e hoje um programa dedicado para análise dos resultados das eleições aqui em Limeira. Mais uma vez ao meu lado, o médico Dr. Renan Félix, analista político também. Seja muito bem-vindo, Dr. Renan. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. É sempre um prazer estar presente aqui no programa. Bacana. E lá, da redação da Tribuna de Limeira, o meu companheiro Antônio Cláudio Bontorim. Seja muito bem-vindo, Bontorim. Bom dia, Beto. Um abraço a todos que nos acompanham. Bom dia, doutor Renan, mais uma vez conosco aqui no Debate Farol. Vamos aí começar, então, a nossa análise desses resultados aí das eleições municipais aqui em Limeira. Vamos começar a nossa análise, então, com a maior derrotada das eleições, a vice-prefeita Érica Tanque, que era candidata do prefeito e acabou terminando a eleição com 24,46% dos votos válidos, teve pouco mais de 37 mil votos. Doutor Renan, o que poderia ter contribuído aí na derrota da vice-prefeita Érica Tanque? Eu acho que a grande rejeição, né, que o atual governo tem, né, principal, acho que esse é o ponto principal. Se o atual governo, se a atual gestão fosse uma gestão que tivesse força, que tivesse sido boa para a população, que a população entendesse que o trabalho deveria ser continuado, tanto faz quem seria o candidato, né? Sendo o candidato da atual gestão, seria eleito ou teria no mínimo uma votação expressiva e iria para o segundo turno. Não foi o que aconteceu. A gente vê uma rejeição muito grande por parte da atual gestão, do prefeito, do atual prefeito, né, e toda a gestão que compõe, bem como uma rejeição muito grande da candidata, né, que já foi candidata outras vezes, já ocupou cargos públicos, e não fez muita diferença, né, no sentido de trazer novidade. Então, eu acho que juntou os dois fatores e a idade, eu acho que também, tanto a idade política quanto a idade efetiva dos outros dois candidatos, que estão agora disputando o segundo turno, acho que contou também, né? São candidatos mais jovens, com ideias mais atualizadas, né? Propostas relevantes, não puderam, né, ocupar uma vice-prefeitura, uma prefeitura, nenhum dos dois efetivamente estava na prefeitura durante o último mandato. Então, também a sensação de novidade traz para o eleitorado uma maior prospecção de candidato, né? Para que se vote em alguma coisa diferente, que melhore, que mude, né? Que seja diferente. Acho que esse é o ponto. Fazer diferente, mudança. É isso que colocou a atual gestão, a candidata Érica Tanque, como último, em terceiro lugar, né? Não atingindo nem 30% da intenção de voto das pessoas, e os dois outros no segundo turno. Cláudio, vamos à sua análise, então. O que levou à derrota aí da vice-prefeita Érica Tanque, Cláudio? Essa conjunção de fatores aí colocada pelo Dr. Renan, né? A avaliação do prefeito, o próprio nome da candidata, né? Que em alguns momentos tentou usar muito a figura materna, né? Ou seja, a figura da sua mãe, a ex-vereadora e ex-deputada Elza Tanque, que foi uma liderança política em Limeira, né? Mas ela não conseguiu, ela não tem, ela não tinha, não tem e não terá nunca, né? O carisma que sua mãe, né? Tinha enquanto política, enquanto vereadora, enquanto deputada, né? Enquanto líder política aqui em Limeira. Eu a vejo como derrotada porque, na realidade, a vitória parece-me ter sido do prefeito Mário Botion, porque ele não estava interessado na eleição de seu sucessor. Eu acho que se ele estivesse, de fato, interessado, ele teria colocado outro, ou até mesmo apresentado o próprio Betinho, que fez parte da sua administração praticamente até o final do ano passado, né, como vereador situacionista, mas ele preferiu colocar a sua vice, né, uma vice praticamente inoperante também do ponto de vista político, né, que não trouxe nada de positivo, né, de palpável, né, para que pudesse se dizer, olha, ela fez isso. Na realidade, ela não fez nada,
como o outro candidato a vice do prefeito também, que foi o doutor Júlio, também não fez nada, não porque não queria, porque não pôde fazer, porque o prefeito não deixou e não deixa e não deixava, né? Ou seja, era ele que tomava as decisões, ele não pedia a opinião do vice-prefeito ou da vice-prefeita e pronto. É uma questão da onipresença, né? Dele, apenas ele tendo a palavra final, sem se importar com as pessoas que estavam ao seu redor e que contavam também, né? Então, nesse ponto, a derrota dela foi mais por essa questão também, pelo seu desempenho como vice-prefeita e pelo desempenho da atual administração, que fez duas obras aí importantes para a cidade, que foram 2 viadutos, mas apenas isso. Então, a obra viária é importante, é interessante, mas essas obras viárias também ficaram apenas nessa questão, né? Nesses 2 viadutos aí, no fim, no encerramento da duplicação aí do anel viário e só. Nada de mais interessante, principalmente a educação foi um fiasco, né? Era a área sempre mais criticada da administração e a gente vivendo com isso. A derrota realmente foi da administração municipal, mas eu encaro como uma vitória pessoal do prefeito, que está livre agora para seus voos mais altos, que é com certeza o seu desejo. Analisar rapidamente também a votação do candidato Luiz Mitsunaga, né, da Aliança de Esquerda, Aliança Progressista de Limeira. Mitsunaga teve pouco mais de, aliás, ele teve 4,44% dos votos, pouco mais de 6.700 votos. Podemos dizer que foi uma votação quase que de um vereador bem votado, né? Esperava-se mais até pela articulação do Mitsunaga e tal. Japa, né? Japa 13 e tal. Aqui podemos atribuir também. Eu acho que a rejeição do partido do PT em Limeira, ela é extremamente alta, né? Infelizmente, independe, novamente, parecido, semelhante ao que aconteceu com a candidata Erika Tanque, que tem uma rejeição muito grande devido ao atual governo. O Luiz Mitsunaga, ele tem uma rejeição que já precede ele, né? Que é a rejeição do partido. Tá. Então, o limeirense, ele é um público, é um eleitorado verdadeiramente conservador, né? De direita, massivo. Então, quando se fala PT na nossa região, já se condena, aí a gente já sabe que você está falando só em 10%, no máximo 10% da votação. No máximo, estourando. Hoje, por mais que ele tenha uma boa articulação, que ele tenha uma oratória boa e até propostas boas, inteligentes, razoáveis, ele perde auxílio porque as pessoas eleitorais não votam na legenda. Há um grande preconceito com a legenda, né? Uma grande rejeição da legenda. Então, eu atribuo realmente essa votação inexpressiva do candidato Luiz Mitsunaga ao partido PT. Eu acho que se ele tivesse em outro partido, qualquer centro-direita, até mesmo algum outro partido de esquerda, mas que não fosse o PT, eu acho que a votação poderia ter sido diferente. Cláudio, só uma curiosidade, né, antes do seu comentário. Foi divulgado esta semana pelo jornal O Globo, um levantamento que foi feito quanto aos votos destinados ao candidato Guilherme Boulos lá em São Paulo, né? E a curiosidade foi o seguinte: esse levantamento identificou que aproximadamente 50 mil eleitores, né, perderam seus votos porque votaram 13 em São Paulo e não votaram nos 50 do Boulos, né? Apenas uma curiosidade que, se essas pessoas tivessem votado em Boulos realmente, no número 50, o Boulos passaria o atual prefeito, não iria ganhar em primeiro turno, mas passaria o atual prefeito Ricardo Nunes. É uma curiosidade, né, Cláudio? Sim, com certeza, Beto. E diferentemente do interior, né? São Paulo, a capital paulista, ela tem um viés mais progressista, né? O interior, com raras exceções, e Piracicaba já foi governada 3 vezes pelo PT, né?
com ótimas administrações, Sumaré, Cosmópolis, pequenas cidades, Hortolândia, que já foram governadas pelo PT, mas em Limeira é muito difícil. Limeira realmente é uma cidade extremamente conservadora, né? Os eleitores são conservadores, a ala progressista é pequena, né? E eu nem atribuo a sigla em si como um fator determinante, mas sim ao conservadorismo do eleitor limeirense. Já demonstrou isso, já demonstrou em outras eleições. Se eu não me engano, a única vez que o PT ganhou aqui foi quando Lula foi eleito na primeira administração dele, na eleição de 2002. Ele ganhou no primeiro e no segundo turno. E 2006 eu já não me lembro, direito, mas é uma questão do conservadorismo do eleitorado mesmo, né? Tanto que se você levar em consideração toda a movimentação que teve naquela época dos acampamentos, né? Do fechamento da rodovia em Anguera, Limeira sempre teve uma parte destacada justamente por isso, né? É o conservadorismo do eleitor que não faz com que partidos de esquerda decolhem aqui, a não ser com uma única vereadora, né, a Isabeli, que, por coincidência, foi mais bem votada do que o próprio Lemão da Jeová Rafá, que representa uma ala conservadora religiosa, né, em números de votos, mas apenas isso. Ela foi eleita porque ela fez um trabalho muito interessante nessa área aqui em Limeira, como vereadora, como política, como liderança, né? Mas vai ser muito difícil, a não ser que uma outra frente de esquerda, talvez o próprio PSB, que já teve o Paulo Radiche como prefeito aqui, que foi uma eleição que teve 4 vereadores, né, com o Ronei Martins levando 12 mil votos, né, até hoje o vereador mais votado do município de Limeira, né, e conseguindo levar 4 vereadores do partido com ele, nós não teremos tão já uma identificação assim com o setor progressista, né? Nós teremos ainda esse viés conservador por um bom tempo. Tá bom. De minha parte, eu só queria acrescentar que o Mitsunaga, até onde eu sei, ele contratou aí um marqueteiro de Bauru, né? Já começou errado, porque contratou alguém que não conhece a cidade e teve a questão também desse marqueteiro colocar sua mulher para contratar, aliás, para prestar serviço para o candidato. Me parece que ele estava mais interessado em que a mulher também ganhasse nessa eleição do que o próprio candidato. Uma pena, uma escolha péssima e para um partido que tem um presidente da República, né, a votação foi ridícula. Vamos agora aos dois, né, que conseguiram chegar ao segundo turno. O Betinho Neves na frente com 38,81% dos votos, uma votação de quase 59 mil votos. E o Murilo na segunda colocação com 32,29%, 49 mil votos. Então, 59 contra 49, uma diferença de 10 mil votos. Na sua opinião, doutor Renan, estava dentro do esperado? Quem, na sua opinião, pode ter surpreendido com esses números que eu apresentei? Eu acho que foi uma surpresa de ambos os lados, tanto um quanto o outro. O candidato Betinho Neves, o que se corre na boca pequena é que ele tinha ciência que ganharia em primeiro turno, né, que tinha a maioria absoluta dos eleitores e que levaria as eleições no primeiro turno, né? Postou isso várias vezes em suas redes sociais, acompanhei de perto, né? E muito descrédulo que o Murilo Félix ia para segundo turno, que tivesse a força que disse que tinha, né? Então, assim, no meu ponto de vista, não me surpreendeu, mas surpreendeu muita gente, né? Surpreendeu, creio que também não surpreendeu o Murilo, né? Mas surpreendeu sim o Betinho, essa pouca, pensando num município que tem 160 mil eleitores,
eleitores de verdade são 150, 160 mil. Os que votaram, Os né? que votaram, né? 160 mil eleitores, não estamos falando nem 10%, né? Então, pouco. Nós estamos falando aí de 0,5, 0,6, 5 a 6% de diferença de um para outro. Né? Não estamos contando votos brancos e nulos e nem o apoio, os votos que foram para a candidata Érica Tanque. O medo, creio que agora no segundo turno, né, seja para quem vão os 37 mil votos da candidata Érica Tanque. Olha, nós tivemos 151.954 votos válidos, né? Então, diante de um cenário de 168 mil votos. Então, Isso. votos válidos, 151 mil. 151 mil. Então, dá menos ainda, né? Dá menos ainda. Então, assim, a grande dificuldade agora, né, que todo mundo tenta adivinhar, é para quem vão os votos da candidata Érica Tanque e onde estão esses votos. Né? Então, assim, não é fácil, porque já se rodou a cidade no primeiro turno. Então, os votos que são do Murilo já são do Murilo. Os votos que são do Betinho, quem vota no Betinho, a ideia é que se vote novamente. Né? É difícil você convencer o contrário. O cara já votou no primeiro, a tendência é que ele vote novamente no segundo turno. Então, eles já saem do pressuposto ali que ambos já têm os seus votos garantidos. Mas não dá para dizer que um candidato está na frente ou atrás, porque nós temos aí 40 mil votos voando, né? Que são do Luiz Mitsunaga e da candidata Érica Tanque. A candidata Érica Tanque, ela é PL, não ela, né? Mas o partido dela é o PL, né? Então, ela é, teoricamente, uma candidata de direita, né? No meu ponto de vista, quem mais se alinha às ideias da candidata Érica Tanque é o Murilo Félix, né? Eu acho difícil, com a guerra declarada que eles anunciaram um contra o outro, Betinho atacando claramente o prefeito Mário Botion, né, atacando a forma dele de agir, atacando as propostas do governo dele, como se tudo fosse também ruim, o que não é verdade. Né? Então, assim, todo governo tem suas falhas, mas tem coisas que foram corretas. Né? Ele trabalhou junto com o prefeito Mário Botion durante 3 anos e meio, você acabou de citar aqui. Né? Então, obviamente... e o outro candidato, o Murilo, não comprou essa briga. Pelo contrário, né? A gente viu que nos debates ele pouco atacou os candidatos, falou bastante do que ele queria fazer, das propostas que ele tinha. Então, no meu ponto de vista, acho que o eleitorado, que seria mais a Érica Tanque, logicamente que uma parte vai sim votar no Betinho Neves, a gente tem que ver se essa parte vai ser o suficiente para ele ganhar as eleições. Né? Creio que a outra parte vá, meio que instantaneamente, para o Murilo, que são as pessoas que são mais de direita. Eu vi muita gente falar, Beto, que votava na Érica Tanque pela legenda, não por ela. Nem pela aprovação ao governo. Votava porque é bolsonarista, porque é PL, é de direita, e votava na legenda. Então eu vou votar 20 pelo PL, 22 pelo BL. Né? Eu acho que esse eleitorado, né, como ouvi de algumas pessoas nesses 3, 4 dias que se passaram, 4, 5 dias que se passaram, esse eleitorado disse assim, olha, minha segunda opção, fora a minha legenda, já era o Murilo. Né? Não é o Betinho. Eu votei na Érica justamente porque eu não quero o candidato Betinho. Né? E outros dizendo também. Eu votei na Érica também porque não quero o Murilo. Mas o que eu escutei massivamente é que os votos do PL eles vão mais em direção ao candidato Murilo do que em direção ao candidato Betinho. Né? Eu acho que talvez essa tenha sido o receio do grupo, do candidato, né? A olhar e ver que no primeiro turno ele não teve uma entrada tão triunfal quanto ele imaginou, né? E que os votos dele estariam mais ali no primeiro turno, né? O grande apoio que ele tinha, era ali no primeiro turno mesmo, e que no segundo turno ele perderia força, justamente pela essa força que a legenda teve, que automaticamente destina para o Murilo Félix. Cláudio, em cima disso aí também, claro que a situação está mais favorável para o Betinho, mas aí, como muitos dizem, segundo turno é realmente uma nova eleição. Vamos à sua análise. Exatamente. O Colégio Eleitoral de Limeira é composto por 219.001 eleitores, né? Foi uma das únicas cidades em que decaiu em relação às últimas 2 eleições, né, a de 2020 e a de 2022. Mas eu acredito que ambos os candidatos aí postos são de direita, né? Não tem nenhum viés, nenhum dos dois tem viés progressista, muito pelo contrário, né?
até ligação evangélica, né, com evangélicos, com católicos. E também nós temos que levar em consideração que o Betinho está trazendo para ele aqui em Limeira a participação do governador Tarcísio de Freitas, devido ao partido da sua vice, a doutora Mayra Costa, né? E que é do mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Então, ele pode ter algum trunfo se o Tarcísio conseguir transferir eleitores para ele, como conseguiu transferir para o Nunes em São Paulo, né? Há a possibilidade de uma vitória dele. Mas como é uma nova eleição, a gente não pode enquadrar o segundo turno como sendo uma continuidade do primeiro. Não, não é. É uma outra eleição, a disputa vai ser de outra forma, os dois candidatos terão o mesmo tempo no rádio e na televisão, e quem der o seu melhor recado, com certeza, e dentro desse viés conservador que Limeira tem, a disputa está muito aberta. Os votos da Érica e do Mitsunaga, dificilmente a gente sabe para que lado vão, né? Mesmo porque, como se costuma fazer em grandes cidades, Limeira você não viu nenhum dos candidatos anunciando apoio a outro, ou seja, até talvez o próprio candidato, os dois candidatos que sobraram ali não queiram ter o apoio dos outros dois candidatos, ou da Érica, né? Da Érica Tanque, que teve uma boa votação, mas a eleição está em aberto. A partir de agora está em aberto. Amanhã retoma o horário eleitoral gratuito novamente, que vai até o dia 25, né, antevéspera da eleição, e nós vamos depender muito do que apresentar, do que esses candidatos apresentarem. Tanto o Betinho quanto o Murilo, que teve muito pouco tempo de rádio e TV, eles tinham algumas propostas que eles falavam, assim como o Mitsunaga tinha, ao contrário da vice-prefeita, que citava as suas plataformas, né, esporte, saúde, segurança, mobilidade, mas não propunha as ações que deveriam ser feitas nesse sentido. Apenas fazia a citação das áreas onde ela iria atuar. Então a eleição está aberta, será uma eleição totalmente diferente e dificilmente a gente pode cravar que um tenha vantagem sobre o outro até que as urnas sejam abertas no dia 27 de outubro. Tá bom, tá bom. É claro que numericamente está mais favorável para o Betinho, teve uma votação superior, mas eu também concordo com os meus companheiros aqui que a eleição está em aberto mesmo. A missão do Murilo, né, é conquistar mais 10 mil votos para chegar na votação do Betinho, que deve ser repetida, e depois mais alguns para ganhar. Exatamente. E o Betinho também tem que ganhar mais votos, considerando isso, porque, como dizia o Galvão Bueno, né, uma coisa é você chegar perto do Senna para ultrapassar, outra coisa é ultrapassar. Exatamente. Né? Chegar até dá para chegar. Vamos rapidamente, não temos tempo para analisar vereador por vereador, apenas citar aqui Tatiane Lopes, Anderson Pereira, Helder do Táxi, Everton Ferreira, Estevão Nogueira, Vaguinho do Santa Luzia, Guilherme Guido, João Antunes Bano, Lu Bogo, Elias Barbosa, Nilton Santos, Isabeli Carvalho, Lemão da Jeová Rafá, Maraísa Matos Silveira, Mariana Calça, Márcio do Estacionamento, Zé da Farmácia, Felipe Penedo, Dr. Marcelo Rossi, Carlinhos do Grota e Costa Júnior. Esses foram os vereadores eleitos. Tivemos aí uma renovação de 50% da Câmara Municipal. Parabéns aos vereadores eleitos, né, que façam um bom papel a partir de agora, subindo dia 1º de janeiro, e façam valer o que lhes foi dado como privilégio, né, que é legislar a nossa cidade e fiscalizar. Cláudio, alguns nomes ficaram de fora também, né? Nomes conhecidos, doutor Júlio, né, que concorria aí à reeleição, ficou fora, o Junegão,
o próprio Farid, né, professor Farid, Marcos Xavier, a Terezinha da Santa Casa, alguns nomes não Fortes, conseguiram, né, fortes, né, não conseguiram a reeleição, Cláudio. Exatamente, o próprio Ceará, né? Isso realmente foi surpresa. Esses candidatos, no meu entender, foram as surpresas negativas, né, de não terem sido eleitos, né? Os demais fizeram a campanha que lhes convinha para se eleger. Muitos desses que foram eleitos aí já fizeram campanhas anteriormente, outros não, né? Como o Felipe Penedo, o Guilherme Guido, mas do Grota lá, o Zé da Farmácia, todos eles, do estacionamento, todos esses fizeram campanhas anteriores, né? E continuaram fazendo. A volta do Estevão Nogueira também, né? Que já foi vereador, não conseguiu se eleger em 2020, né? E temos que lembrar também uma questão apenas que foram os 50.858 votos de abstenção. Ou seja, de repente, se esses eleitores resolverem, pelo menos uma parte deles, voltarem para o voto agora no segundo turno, também muda um pouco a configuração. Vamos aguardar para ver e ver agora aí como que vai ficar essa composição. Pelo visto, né, nenhum dos dois candidatos terão, pelo menos partidariamente ou ideologicamente, maioria na Câmara, né? Vão ter que fazer muitos acordos. Tá, estamos caminhando para o final do nosso programa, só para um detalhe que vocês não tocaram aí durante a análise do que pode acontecer entre o Betinho e Murilo. Me chamou a atenção também, aliás, esqueci de colocar esse ponto num artigo que eu fiz durante a semana, vem da capacidade de articulação, né? Evidentemente que esses vereadores não têm a capacidade de melhorar substancialmente, tanto para Murilo como para Betinho, né? Votações de 1.500, 2.000, 2.500 votos, isso aí não vai ajudar em nada. Mas tem um fator. Os articuladores políticos, né? Me parece que o Betinho e a doutora Mayra vão ter que fazer todo esse planejamento, né? E por trás do Murilo tem o ex-prefeito cassado, Silvio Félix, que sem dúvida nenhuma é um articulador político também. Então isso deve pesar, viu, doutor Renan? Essa conversa, né? Doutora Mayra foi vereadora, né? Betinho é vereador até hoje, né? Silvio Félix foi prefeito de Limeira, né? Então, assim, o que mais realizou nos últimos anos, né? Obras, benfeitorias para a cidade. Então, obviamente, são grandes pessoas que merecem sim o respeito, a admiração, e são ótimos articuladores políticos, não tenha dúvida. Então, a briga isso a coxa pesa. de retalhos, né? Exatamente. Puxar aqui, vai costurar aqui. Exatamente. Existe Tá um peso. Cláudio, é isso aí. Mais uma observação final para a gente concluir o programa desta sexta-feira. Semana que vem a gente analisa com mais profundidade a nova questão da Câmara, mas vamos caminhando aí para a reta final do nosso bate-papo. Ok, nenhuma consideração mais a fazer, né, a não ser essa realmente da colocação do Silvio, né, como articulador, né, a doutora Mayra, com toda a sua votação que teve para deputada também, né, ajudou em muito o Betinho Neves, né, e vamos ver se isso vai acontecer e se vai continuar essa votação, e qual vai aumentar mais e qual vai contribuir mais para a eleição. A doutora Mayra é uma pessoa politicamente conhecida, o vice do Murilo Félix, o Fabiano D'Andrea, não é uma pessoa política conhecida, né, vamos dizer assim, então aí vai ficar essa articulação por conta dos bastidores mesmo. Vamos ver e ver aí durante a campanha agora no rádio e na TV como vão ser as propostas, né? E se houver algum debate, acompanhá-lo para ver como se saem, né? Pelo perfil dos debates do primeiro turno, eles foram bem tranquilos. Então vamos ver agora como que vai ser essa disputa ombro a ombro, né? Que é sempre mais complicada. Enfim, eu acho que é isso aí, Beto.
me despeço aqui de vocês, doutor Renan, Beto, desejando um ótimo final de semana a todos e convidando os nossos telenautas aí a voltarem com a gente na segunda-feira com o Farol de Limeira. Beleza, às 10 da manhã, ao vivo, sempre ao vivo. Obrigado, Cláudio, um grande abraço. Doutor Renan, valeu. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez. J. Neto conduzindo aí as carrapetas. Muito obrigado também e agradecimento a você que está sempre conosco. Segunda-feira estaremos de volta às 10 da manhã. Até lá.